processo bem humano, quando nós, na nossa caminhada, nós não conseguimos dar conta de ir adiante por um processo de fixação neurótica atrás. Ficamos amarrados atrás. E ao ficarmos amarrados, temos a dificuldade imensa de nos deslocarmos, porque a nossa percepção, o nosso sentido, ele está às avessas. Essa fixação, ela, em grande medida, faz com que nós percamos o sentido da existência. Foi por isso que o peregrino caminhante na Índia, indagado por alguém que passava na conta de andarilho com muita velocidade, e que lhe indagou, para ali que fica Nova Delhi, o peregrino disse, não sei. E ele disse, você não sabe? Disse, não, não sei. Para ali fica Agra? O peregrino disse, eu não sei. E o andarilho disse, poxa, mas você não sabe nada. E o peregrino disse, mas não sou eu quem está perdido. Há muitos andarilhos na ciência, na filosofia e na religião, mas há muito poucos peregrinos nessas três dimensões que se entrelaçam na forma do conhecimento humano. Penso que nós espíritas estamos ensaiando, pelo menos, essa postura da singeleza, onde nós não sabemos muito, mas nós sabemos o sentido. Nós não somos um andarilho, perdidos, sem saber para que lugar nós estamos nos locomovendo. Nós somos um peregrino porque nós temos uma direção, temos um alvo, temos um sentido. E é nessa direção que nós vamos caminhando na nossa singeleza. E dentro desse processo de caminhar, penso que o conhecimento espírita, ele nos dota de possibilidades amplificadoras para entender alguns processos que fazem a intersecção das duas dimensões de vida, assim ditas para efeito didático, o mundo dos espíritos e o mundo corporal. E uma das áreas, que é a terapia regressiva a vivências passadas, ela se beneficia muito com esse conhecimento que Kardec nos oferece. Quando nós, ao intervirmos em alguém que se submete aos nossos cuidados, nós nos damos conta de que a vida tem um sentido, de que ela é feita de uma totalidade, na qual os processos do conhecimento e as diversas expressões que se estabelecem naquele setting terapêutico, elas estão de tal ordem entrelaçadas que lidar com ele não é apenas uma intervenção no nível individual, mas é, e sobretudo, um mergulho dentro de uma dimensão muito mais coletiva do que nós podemos avaliar. Num trabalho, ainda que seja duas pessoas no nível físico, o terapeuta e o paciente ou cliente, ou a pessoa que você cuida, ainda que estejamos apenas nós dois ali naquele espaço, numa dimensão mais abrangente, interferências, incursões espirituais, que devemos estar considerando, além daquelas que jazem dentro do próprio ser, que são experiências múltiplas, que bem lembram espíritos, como se nós guardássemos dentro de nós mesmos um arsenal de possibilidades arquivadas que seriam categorizadas como subpersonalidades, na linguagem da psicoterapeuta Robin Casarjan, que está perfeitamente coincidente com o pensamento espírita. Essas subpersonalidades são as personalidades que nós animamos em outros tempos. E essas personalidades que jazem na nossa intimidade, elas acorrem à superfície, elas afloram, e no processo terapêutico, você intervém para fazer processos liberativos de fixações no passado. Quando essas subpersonalidades, de algum modo, elas exercem uma influência de tal monta
que ela cerceia a tua capacidade consciente de ser tu mesmo, de estares colocado no aqui e no agora e poderes fazer da tua vida o que tu bem entenderes. A tua liberdade, ela fica cerceada por outra dimensão que tu tens, que tu guarda daquilo que tu és na tua complexidade, que é uma subpersonalidade. Uma intervenção psicoterapêutica pode abrir espaço para que tu abras mão dessa fixação, fazendo um trabalho complexo de nível terapêutico e possa te reapropriar de ti mesmo, amplificando a tua possibilidade de consciência da tua vida e seguindo o teu sentido, fazendo escolhas e saindo de ser um andarilho fixado no medo, na raiva, no ciúme, na dor, para lançar-te na conta de um peregrino, fazendo o teu movimento de construção a cada passo, no aqui e no agora, amplificando o teu processo evolutivo, criando possibilidades crescentes de felicitação, de planificação, de intervenção social mais abrangente, mais profunda. E é nessa intervenção complexa que surgem as dimensões espirituais que se avolumam nessa dinâmica. Além de você lidar com uma pessoa que é múltipla, porque tem múltiplas subpersonalidades dentro dela, que você vai articular num processo terapêutico, você lida com uma nuvem de testemunhos, segundo Paulo, que ali fazem parte. A minha experiência nessa área, ela trouxe-me algumas lições. Desde o início do processo, quando eu comecei, e depois de fazer um trabalho com a doutora Maria Júlia, fazer um treinamento, e aprendendo que nós tínhamos que esgotar bem o conteúdo, e estimulando uma paciente que tinha grandes dores, e ela se pôs a gritar de uma forma infernal, e eu era vizinho de um médico psiquiatra, e eu não sabia se mandava ela gritar, e depois que ela passou do limiar do tolerável, para que o médico do lado pudesse dar-se conta e talvez tivesse que intervir me medicando, eu comecei a usar as almofadas, eu gravava todas as sessões, colocava as almofadas na boca da paciente e gravando, depois ouvindo a própria gravação, o meu medo foi maior do que o meu desejo de curá-la. Eu dizia assim, não precisa gritar tanto, não precisa gritar tanto, porque ela se pôs a gritar e eu perdido naquela dinâmica, daquela iniciação, me vi ali com medo do psiquiatra, porque é impressionante como temos medo dos nossos colegas psiquiatras, né? Não é vingança. A gente diz o meu cardiologista, o meu ginecologista, o meu dermatologista, mas ninguém diz o meu psiquiatra. Você não vê ninguém dizendo, vai meu psiquiatra. E nesse espaço de atendimento inicial, a segunda pessoa que eu atendi, que foi o motivo pelo qual eu fiz essa iniciação, nesse caminho terapêutico, era uma pessoa que tinha uma enxaqueca grave. E quando eu suscitei o processo, ela entrou numa experiência dramática. Era um profissional, homem, que fazia experiências com eutanásia, utilizando mendigos, e que se dissociou do seu grupo de pesquisa, enveredando por essa área. E uma experiência muito rica, porque essa paciente me intrigara, porque quando atendendo homeopaticamente, apesar de ter muitas dores, quando eu disse, qual foi a maior dor da sua vida? Ela disse, não ter feito medicina. Aquilo me bateu como uma incoerência, diante de tantas dores, não ter feito medicina era quase uma bobagem. Eu fui entender depois que fiz regressão. Ela viver a experiência médica, entrar nesse curso desse descaminho do transplante de cérebros com mendigos, ficará obsediada e se jogada num lago gelado no suicídio. Essa era a causa principal, matriz da sua enxaqueca. E como ela fez o processo intenso, e era uma dor inominável, essa paciente, quando ela tinha as crises normais, ela tinha que se internar e tinha que ir para a morfina. Era invariável. E ficava depois 2 dias no hospital se recuperando da ressaca do tratamento. Era dramático, com a homeopatia eu não consegui nada. E nesse dia ela entrou no processo, eu ainda não sabia manusear bem a técnica, iniciante, e ela entrou no estertor das suas dores, e quando saiu do corpo, pode se jogar no lago gelado, no rio gelado, encontrou aqueles que ela eliminara,
que ficaram a assediando, e ela entrou num processo dramático, que se seguira depois uma outra encarnação, no qual ela viveu 14 anos, tendo crises epileptiformes e morrendo, desencarnando num coma, depois de crises subentrantes. Mas, nesse processo, ela entrou no tal estado e eu não consegui dominar. E a intensidade da crise, o volume de dor era imensa. Eu passei 4 horas atendendo essa pessoa. E eu não tive a habilidade técnica, porque iniciante, para poder fechar bem o processo. Ele ficou aberto. Então a sessão foi se encerrando e ela com dor. E eu fiquei no impasse de ter que levá-la para o hospital, frustrado comigo mesmo. E ela, desencadeou a crise. E de repente ela disse que alguém estava dando uma injeção nela. Quem era? Estava eu e uma outra companheira terapeuta atendendo. Estávamos juntos. E não era nem eu, nem ela, essa amiga. Mas essa amiga é médium e registrou os espíritos medicando-a. Como que aplicando uma injeção. E a paciente foi entrando em sonolência e foi entrando num processo de alívio da dor e começou a fazer assim com a boca e disse assim: eu estou sentindo os efeitos da medicação que eu tomo quando estou no hospital. Eu digo, valha-me Deus. Dolantina no mundo espiritual. Você já pode desencarnar sofrendo muito que tem lá. Aquilo foi uma porretada na fé. Ela saiu andando, foi para casa e não precisou ir para o hospital. E ficou aberto o processo, eu tive que retomar posteriormente, mas foi medicada pelos espíritos. A diferença é que ela não teve a ressaca no dia seguinte que ela tinha quando tomava a dolantina aqui no nível físico. Essa experiência, ela vai abrindo espaço para que a gente compreenda como é que se dão essas incursões. Como, por exemplo, uma outra paciente que tinha problemas sexuais e queria intervir na sua eletividade sexual, porque não estava conformada, ela viveu uma experiência de homossexualidade e ela não admitia esse processo, e trabalhando o conteúdo que ela me trouxera na oportunidade, depois de fazer uma série de intervenções, numa última sessão, quem faz o transe, um espírito que estava vinculado a ela, numa encarnação em que ela era um homem, e esse espírito mulher tiveram um relacionamento conjugal, daquele tipo dos casamentos encomendados, e ambos sofriam muito. Essa pessoa se desmandava, porque não tinha vontade nenhuma de estar com ela, e a mulher sofria no domicílio, no lar, porque não tinha o esposo, que vivia as farras homéricas, bebia muito, e ali no processo regressivo, ela percebia que o ex-esposo, agora uma mulher, vivenciando esse processo, e vivendo a regressão naquele momento, ela percebia a dor que aquele homem sentiu, que nunca comunicou a ela. E de que o álcool, na verdade, foi um escape para o sofrimento que ele não dava conta em função de um encaminhamento familiar de acasalamento. Afinal, ele se comunicou e disse, não sou eu. Há vários espíritos interferindo na dinâmica afetivo-sexual dela. Aí ele colocou para mim que vinha acompanhando as sessões, que ele tinha permissão para assistir às sessões. Os espíritos amigos, naturalmente, compreendendo a psicodinâmica transpessoal daquela paciente, ensejaram a oportunidade dela ali estar para poder testemunhar um reverso da medalha que ela não conhecia. O espírito se declarava profundamente solidário e vinha dar algumas pontuações e vinha, na verdade, se retratar de todo o movimento de ódio, de vingança, de uma frustração que tinha levado aquela mulher ao suicídio naquela encarnação. São espaços que nós vamos abrindo e que vamos entendendo melhor quando os espíritos eles intervêm e caminham e influenciam as nossas vidas, como diria Allan Kardec, muito mais do que podemos julgar, avaliar. A tal ponto que, de ordinário, eles nos dirigem, diriam os espíritos Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Certa feita, um amigo atendendo uma outra paciente, essa foi muito interessante, que trazia também uma problemática de natureza homossexual, era do sexo feminino, com vinculações às drogas. Ele a atendeu no centro espírita, vejam que coisa. Atendimento fraterno através do diálogo, acolheu aquela jovem,
encaminhou aquela jovem para a terapia espiritual correspondente, e depois de algum tempo, ela se submeteu a um processo terapêutico com ele, regressivamente. E lá, numa das sessões, marcada para um sábado, ele me diz, ela me telefona e diz que estava com náuseas, e estava sentindo uma pressão espiritual. E aí ele me disse, Alberto, aí eu achei, esse é o obsessor, não está querendo que ela faça regressão. Disse, vá para o consultório. Chegou lá, brecou e não tinha como aquele conteúdo que estava previsto vir aflorar. E aí ele usou um expediente, ela média usou um expediente para contornar a dificuldade, para saber onde é que estava o engate, e ela registrou um amigo espiritual, dizendo, esse conteúdo agora não é importante ser mobilizado. Ele vai ser prejudicial na psicoterapia. Ele não entendeu, se certificou com ela que se tratava de um espírito amigo, identificou através dela que era um espírito que trazia características, seu espírito amigo, pela energia, pela vibração, porque no processo mistificador, a energia você não consegue falsificar. A não ser que o médium esteja muito perturbado, ele não tem condições de avaliar a energia do outro, do espírito. Interrompeu-se a sessão, e depois ele se deu conta, 6 meses depois, caminhando, quando foi mobilizado esse conteúdo, que voltou à tona, ele descobriu o motivo daquele impedimento, que não era das entidades infelizes, que era dos benfeitores espirituais. Quando fazendo a regressão, era uma jovem que vivia na França, tinha uma amizade muito grande por um padre, e ela o visitando o padre à noite, uma das noites, fora das sessões habituais do cerimonial das missas, porque ele era um amigo dela, ele a estuprou. Ela sai, vai para casa, não tinha filhos, encontrou o esposo e não conseguiu encarar o esposo. Aí fez a opção pelo suicídio. Suicidou-se e experimentou a decomposição cadavérica. Foi dramática a decomposição cadavérica. E o padre era esse colega. Você vê, eu mesmo que atendeu no atendimento fraterno, que fez os encaminhamentos espirituais, foi trabalhar lá adiante regressivamente um engate do qual ele fazia parte. E ele entrou no processo para liberá-lo. Mais do que isso foi muito interessante, que na reunião mediúnica que participávamos juntos, o esposo veio e se comunicou. Alcoolizado, um ódio, porque depois que ela se suicidou, a cidadezinha francesa comentava de que ela se suicidou porque ela tinha um caso com o padre. E aí ele ficou pensando que ela tinha um caso e entrou para o alcoolismo. E morreu alcoólatra. E aí encontrou como doutrinador quem? O dito cujo, o padre. O mundo dá muitas voltas e sempre volta para que a gente possa resolver a encrenca. A fala jurídica de que o criminoso sempre volta ao local do crime é perfeita. Ele voltara, o processo de retorno se estabelecia e agora ele, diante daquele que era o seu interlocutor no estado dramático, que o reconhece, depois do início do diálogo, ele conta que ele tinha violentado, de que ela não tinha um caso de amor, eles eram amigos e que ele não tinha respeitado. O espírito entra num pranto copioso e começa a reitinerar o seu caminho. Vejam quantas angulações elas se dão quando nós estamos intervindo numa pessoa, até porque quando nós intervimos, nós mobilizamos os espíritos que estão vinculados a ela. Por isso, o Dr. Bezerra de Menezes fala, através de Valdo Franco, que os terapeutas do espírito, da alma, fazendo alusão à terapia regressiva, eles tinham que se dar conta da necessidade da autoridade moral que deveriam estar investidos, porque quando interviam naqueles núcleos, aqueles núcleos intrapsíquicos, eles mobilizam quem está vinculado a eles. Então, nesse processo, ele funciona como um processo evocativo, então ele traz as entidades. E essas entidades entram no circuito, e você está no meio para mediar o processo. E precisa estar autorizado, categorizado, para fazer a mediação. Entidades, às vezes, profundamente comprometidas, e você ancorado nos amigos espirituais que devem estar tutelando.
Essa dinâmica ela é fantástica. Certa feita, trabalhando com uma paciente, numa sessão normal, não regressiva, mas no qual ela mergulhava numa experiência muito dolorosa que ela vivera no Rio de Janeiro, num caso amoroso, que estava não resolvido. Quando acabou a sessão, ela foi para a sala de espera, tinha um recado na secretária eletrônica do seu telefone, do dito cujo. Ele ligou para ela na hora da sessão, em que ela trazia o conteúdo. Ela não falava com ele há 2 anos. Ele sabia que ela já tinha se casado, já tinha dado um direcionamento para a vida dela, mas no momento que ela mobiliza o conteúdo, ela o aciona psiquicamente e ele telefona para ela. Coincidência, alguém pode dizer. Mas como coincidência, parece que a lógica é de Deus, numa outra sessão, não subsequente, em que o assunto voltou à tona, o cara telefonou na hora da sessão de novo. E dessa feita, quando ela ajustou o telefone que estava na própria sala, o outro ela tinha deixado com a secretária, ela ajustou quando olhou e disse: Alberto, por incrível que pareça, ele telefonou de novo. O obsessor. Estou dando esse exemplo para mostrar que nessa dimensão de encarnados, nós somos capazes de acionar uma pessoa 2 vezes, em sessões intermitentes, a 3.000 quilômetros, se distância valeu alguma coisa para vocês, porque tem gente que adora isso, né? 3.000 quilômetros, Rio de Janeiro, num processo que aparentemente estava solucionado, porque ela tinha casado, e 2 vezes ele foi capaz de telefonar durante a sessão, quando ela tratava do assunto. 2 telefonemas inusitados, porque foram só eles, ele não estava telefonando para ela todo dia, perseguindo ela. Esse caso me deu a dimensão ao lado de outros, do quanto nós acionamos os espíritos. Se nós somos capazes de acionar o encarnado, você imagina o desencarnado, que está fora do corpo e, portanto, mais livre para esse processo. Uma outra experiência, que também foi muito enriquecedora nesse trato, foi de uma companheira que eu acompanhava há longo tempo. Essa companheira, ela era limítrofe, tinha um comportamento muito disfuncional do ponto de vista emocional. Mas não era uma doente psiquiátrica, mas tinha motivos para, ou era fronteiriça, com irmão esquizofrênico, com irmã bipolar, pai alcoólatra, com uma série de doentes psiquiátricos na família, demonstrando um componente genético e reencarnatório forte. Essa era uma pessoa que eu conhecia, ela morava no outro estado. Certa feita, ela falando comigo pelo telefone, ela incorporou. Disse: Alberto, eu vou incorporar. Eu digo: chama teu esposo, incorporar pelo telefone. Eu nunca tinha doutrinado ninguém pelo telefone. Ela chamou o esposo e ela incorporou, e eu fiquei doutrinando o espírito pelo telefone. Vai lá, vai cá, e de repente, quando eu vejo, sabe o que ele fez? Em vez de ele ficar do lado dela, dando apoio, ele ficou na extensão, ouvindo a doutrinação, acho que aprendendo. Aí eu chamei, ele entrou na linha, disse: onde é que tu estás? Eu estou na extensão. Ele estava no quarto, ela estava na sala, veja que coisa. Essa companhia era assim, esse vínculo que nós tínhamos de amizade, ela no outro estado. Depois eu tive a oportunidade de fazer um acompanhamento maior, e ela tinha uma encrenca com ele. A encrenca chamava-se desconfiança, um ciúme que assumia proporções mórbidas em dadas circunstâncias. Em determinados momentos ela estava normal, em determinado momento ela entrava num processo paranoico. E nós fizemos intervenção nela, depois de um tempo de terapia, fizemos intervenção regressiva. E foi muito interessante as experiências que a gente viveu nessa área. Mas o fato mais interessante, que envolve a influência espiritual, é que ela, participando de uma reunião mediúnica, ela estava iniciando, com longo tempo na casa espírita, estudante do estudo sistematizado, estava no processo de educação mediúnica e tinha uma frequência irregular, porque às vezes ela entrava no processo de perturbação, era afastada, depois retornava, ela nunca decolava. Mas já tinha uma experiência de tentativas de trabalho nessa área, porque tinha muitas possibilidades mediúnicas. Num dia, depois nós fazemos esse trabalho regressivo, e que envolvia especialmente um drama no qual ela, alcoolizada, era seduzida por um senhor, um nobre, que a convencia de ir no castelo matar a esposa, que era paraplégica.
na fala de que ficaria com ela, mas ela, alcoólatra, não tinha o juízo muito no lugar, fez o que ele quis e ele se viu livre da esposa. E tomou-a como a assassina e colocou na torre do castelo. E ela ficou lá prisioneira. Lá eu acho que ela curou do alcoolismo. Mas piorou o seu nível mental. Assumiu uma posição de ideia fixa de se vingar dele. E assumindo uma posição meio pacífica, aos poucos, com os anos, ela foi se liberando da pena e começou a ajudar na cozinha. E no trato dos alimentos, certo dia, pegou a faca, fugiu e pegou o garoto, o filho de 8 anos, e assassinou o garoto. Em seguida, ela foi assassinada, ato contínuo, foi assassinada. Para o mundo espiritual, ela foi ao encalço dele para concluir a vingança ainda não saciada por ter morto o filho e induziu ao suicídio. E vocês imaginam a encrenca. Quem resolveu a encrenca? A paraplégica, que estava do outro lado, andando e voando. E os 12 que estavam paraplégicos no mundo espiritual. É muito interessante a vida, né? A paraplégica veio ajudar um, veio ajudar outro. Esse cidadão é o esposo dela hoje. É o esposo, o dito cujo, que fez outras encrencas com ela. E por isso que tem esse núcleo muito forte. Bem, trabalhado isso, na reunião mediúnica, voltando, ela fez o transe, que ela me disse assim, Alberto, foi o transe mais inusitado que eu fiz, porque eu não tive o menor controle sobre ele. Era um rompante. A impressão que eu tinha é que tinham destapado o centro da minha cabeça. A imagem que eu posso te colocar é como se fosse de um vulcão. Algo que surgisse de dentro de uma cebola e emergisse de uma forma abrupta. E ela fez um transe, e era um espírito que não queria se desconectar dela, porque dizia, se desconectasse, ele deixava de existir. Tal era o processo de vinculação e de imantação. E a encrenca do espírito não era com ela, era com o dito cujo. Todas as vezes que surgiu alguma situação, algo suspeita, ainda que lá no infinito, ela abria espaço, aquela entidade assumia um processo de associação psíquica, amplificava aquela paranoia e aí pronto, ela ficava teleguiada num processo de socialização, de dor, de traição e agora focada junto com aquele espírito no processo da vingança. O atendimento do espírito foi feito na instituição que eu trabalho e foi muito interessante, porque a entidade que atendeu o espírito era a mãe desse espírito. E na semana seguinte, a mãe veio e disse assim, há muitos anos eu queria resgatar o meu filho e não conseguia. E eu fiquei de tal modo focada nesse objetivo, mas na impotência de conseguir isso, que fui aconselhado por espíritos amigos a jogar toda essa minha energia amorosa para outras crianças. E eu estou há alguns anos trabalhando aqui nessa instituição. O nosso grupo trabalha com crianças socialmente carentes, de famílias socialmente carentes. Eu estou atendendo há alguns anos aqui as crianças. E semana passada, ela disse, eu tive a oportunidade de resgatar o meu filho. E o que eu descobri? Às vezes dentro do próprio espaço do consultório, e às vezes numa operação casada se dá no centro espírita, demonstrando um sincronismo perfeito, faz-nos ter a atenção bastante ampliada para a necessidade de guardarmos a relação no espaço psicoterapêutico de qualquer ordem, mas especialmente nesse nível que trabalhamos com a transcendência, de que lidar com isso é como se estivéssemos lidando com uma reunião mediúnica, sem mais nem menos. A preparação, o cuidado, a forma como vamos dialogar com o espírito, o jeito como vamos sintonizar com os amigos espirituais para poder encaminhar um diálogo, uma locução, às vezes uma sensibilização. É de tal ordem aquele espaço, de uma complexidade de interferências espirituais, aonde o clima que você cria de sacralidade lhe dá o ensejo de uma triagem que permite aos espíritos amigos favorecerem com que entidades acessem ou não, em função dos objetivos maiores para o atender aquela pessoa e aqueles espíritos.
Por mais de uma vez, já tive informação de espírito, dizendo que não conseguia entrar no consultório. E a gente fazendo alusão a alguém que a gente estava cuidando. Demonstrando claramente que há um processo de cerceamento, que está posto no nível energético, e que está posto no nível espiritual, aonde esse processo do acesso ou não é facilitado ou não em função dos objetivos maiores. Assumindo essa posição, eu costumo dizer que eu sou blindado. Eu não vejo no osso, os meus 21 sentidos estão quase todos embotados, os transpessoais também. Não tenho nada, uma força de expressão naturalmente, mas lidando com os pacientes, a partir das próprias percepções deles e a partir das atividades paralelas no âmbito do centro espírita, das atividades mediúnicas, eu fui podendo visualizar, amplificar a fé e sedimentar algumas lições. Lembro muito bem de um paciente que caíra da montanha, que eu estava trabalhando enxaqueca com ele, e eu usava a neurolinguística naquele momento, experimentava, fazia um ensaio, como dizia ali o Felipe, para ver se dava certo, e nada. Aí o próprio paciente, gritando de dor, dizia assim, aqui tem um espírito, aí falava o espírito, que já era conhecido por relato de outros pacientes, dizendo assim, você tem que esgotar o conteúdo, depois você trabalha o processo da neurolinguística. Primeiro você tem que esgotar o conteúdo. Burro, não disse isso, mas eu achei que ele pensou. Aí eu voltava à cena, trabalhava o conteúdo e depois fazia o processo que a programação neurolinguística nos ensinava e que a gente estava se apropriando na época para fechar bem aquele atendimento. Esse manejo, no qual nós somos médiums dos espíritos, mesmo não sendo médiums, que eles nos utilizam pela intuição, pelo próprio paciente, eles, ao seu turno, são médios de Deus, para que todos possamos nos dar as mãos e nos ajudar uns aos outros. Nesse caminho espiritual, aonde estão os benfeitores, aonde estão as entidades infelizes, aonde está o ovoide fixado no psiquismo de alguém, e aonde está um espírito amigo, devotado, que vem lhe tutelar, para que você faça uma intervenção adequada, é necessário que você crie esse espaço de amorosidade interna, facultando assim uma melhor sintonia, dando-te conta de que intervindo naquela pessoa e nas múltiplas pessoas que ela abriga de subpersonalidades, às vezes de outros espíritos que ela abriga enquanto conexões espirituais de vampirismo, no âmbito da manifestação ovoide, e de outros tantos que estão vinculados a ela pela sombra, e de outros tantos que estão vinculados pela luz, você funciona como um mediador, cuidador, que dará conta de assessorar no bem o equilíbrio daquele paciente, indo além da sua dimensão psíquica propriamente dita, neurológica, adstrita ao seu processo neurológico, para avançar para uma dimensão de múltiplas experiências passadas, de múltiplas vivências, e a partir dessa tua intervenção, você marcar a tua história e a história daquela pessoa, porque na medida que tu vais trabalhando o outro, ao mesmo tempo, tu vais mobilizando conteúdos internos, porque muitos daqueles que tu atendes, às vezes tu deverias pagar para ele, porque tu estás resgatando uma dívida que tu estabelecestes num processo de convivência e que apenas ele voltou no mecanismo da vida e tu está te encontrando com ele e ele está te pagando. E tu achas que estás fazendo um trabalho terapêutico, tu estás exercendo o dever de devolução pelo âmbito da caridade. Nesse caminho, nós vamos compreender a magnitude da fala do Cristo, quando ao mesmo tempo que ele diz para aqueles que estavam em torno da mulher, atira a primeira pedra, aquele que não tem erro, fazendo com que eles pudessem fazer uma evocação do porquê queriam apedrejá-la e pudessem desconectar da sombra que eles estavam fixados no seu passado, projetando-se naquela mulher espelho, e essa intervenção verbal foi de tal ordem que todos foram embora, deixando aquela mulher mais livre dos seus perseguidores corporais, para que ele pudesse impulsioná-la, dizendo, vai, eu também não te condeno, numa posição de absoluta coerência com aquilo que ele pensava, falava
e ali demonstrava fazendo, nós, quando compreendemos que Jesus, diante do garoto que era jogado no fogo, na água, que o pai reclama que os discípulos não conseguiram dissuadir aqueles espíritos do processo persecutório, e o garoto com aquelas crises epileptiformes, e Jesus os afasta o espírito, e depois diz para os discípulos que para aquele classe de espírito, para aquela casta, era necessário jejum e oração. Jejum das paixões e a oração infatigável do trabalho do bem, movido pelo amor, na fala do espírito Amélia Rodrigues. Demonstrando que os discípulos não estavam autorizados, naquela intervenção, a liberar aqueles espíritos, daquele jovem, que estavam conectados no processo sintônico e que não havia amor suficiente mobilizado para autorizar um processo de liberação que dava chances aos perseguidores e ao perseguido de se verem livres. Essa dinâmica nos autoriza hoje, em olhando o Evangelho à luz da proposta psicoterapêutica espírita, percebermos que nesse caminho do bem só há uma chance para seguirmos adiante, é nos irmos além dos porquês. Porque se é verdade que os porquês nos remontam aos processos causais e que revelam aonde a gente está fixado, exigindo um processo terapêutico, às vezes de natureza regressiva, a vivências anteriores a outras vidas, também é verdade que estar com a mão no arado, olhando para frente, é a resposta decisiva para a qual o Espiritismo surgiu na Terra, mostrando o para-quê da existência. O que ensejou o extraordinário psicoterapeuta Viktor Frankl, criador da logoterapia ou da terapia do sentido, a dizer que a sabedoria no caminhar da terapia estava em você se responder para quê e não por quê. O Espiritismo agrega essas duas possibilidades. O porquê que me remonta para trás para perceber as sombras. E o para quê para que eu olhe para frente, me desvinculando do passado, tomando mão do arado e indo adiante para ser feliz. Obrigado. Agradecemos, doutor Sérgio Felipe.